Você sabia que o brasileiro come mal? Isso já é fato. Não se exercita e foge do médico. Mesmo assim, acredita que leva uma vida saudável e isso faz com que os números estatísticos subam quando o assunto é infarto. Aliás, é o tema de hoje, infarto. De acordo com os dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 17,5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de doenças do coração. E no Brasil? No Brasil, até o final de agosto de 2018, mais de 260 mil pessoas já haviam morrido por causa de doenças cardiovasculares. Infarto e AVC são os maiores responsáveis por mortes em todo o mundo. No Brasil, representam mais de 30% dos óbitos registrados. Isso tudo é muito sério. Alarmante, não é? Mas calma, existem casos com finais felizes. E antes de sabermos mais sobre este mal, eu quero convidar você a conhecer a história da Dona Maria. Quem é a Dona Maria? É uma aposentada que depois de anos começou a sentir dores no peito e teve o seu primeiro infarto. Depois disso, mesmo se cuidando um pouco mais, teve mais 2. Acompanhe conosco a matéria. Toda a vida eu trabalhei, né? Às vezes eu andava o dia inteiro sem saber o gosto de um golinho de café para segurar dinheiro para pagar os outros. Eu era muito pobre, hoje em dia tem esses cacos aí, mas tem, antigamente tinha nada. Primeira vez, vou te falar. E aqui em casa para mim, a minha vida é para lá e para cá o dia inteiro atrás de água, lá na beira da linha. Aí foi indo, eu já peguei a ficar cansada, eu já não estava aguentando nem emendar a mangueira mais, né? Aí começar a mexer na mangueira, já pegar da dor no peito. Aí, menino, eu já estava passando mal, que eu não estava aguentando. Aí entrei no chuveiro tomar banho. A minha filha estava na cozinha ali. Aí a hora que eu liguei o chuveiro, eu já comecei a amolecer. E eu falei, ô Silva, vem aqui, Silva. Peguei a toalha, não estava aguentando nem enrolar a toalha. Aí ela ligou pro meu neto correndo, ele veio com a caminhonete, me pôs dentro do carro e me levou para Aparecida. Aí já me deixou lá. Quando eu acordei, eu estava aquele aparelho dos pés à cabeça. Da outra vez, aconteceu esquisito também. Aqui não tinha essa fundo aqui não. Não, tinha sim. Só que não tinha. Ali tinha uma porta varando na cozinha lá. E tinha uma cama ali e eu deitar no sofá. Mas eu acordei e o meu neto deitado ali também. Eu acordei sentindo um frio que eu não estava aguentando. Parecia que era normal. Aí eu levantei daqui e deitei lá na cama. Foi guiar por Deus mesmo que esse rapaz estava aqui, ó. A menina não estava, já tinha ido embora. Eu já tinha saído do primeiro infarto, eu saí agora o segundo. Aí, quando eu acordei, a minha filha de Rosê já estava aqui me pondo dentro do carro para me levar para Santa Casa. Só vi na hora que eles me puseram dentro do carro, me levou para Santa Casa novamente e lá eu fiquei, mas não sei quantos dias, viu? Aí melhorei, vim embora. Aí tudo bem, né? Quando foi um outro dia, menino, eu continuei trabalhando. O médico fala, para de fazer travessura, porque não pode. Coração inchado e fraco, né? E pressão alta. Mas eu, como sou teimosa, meu quintal é grande, tá? Lá que é mato puro. Aí eu vim lá do quintal pra cá, com um monte de alface na mão, falei, Anne, eu tô ruim, me leva na Santa Casa agora. Nossa, Deus, esse dia aí foi o último dia que eu morri e tornei a viver também, porque nunca mais eu quero passar por aquilo. Tem aquela mesa da gente deitar para fazer o raio-x do coração, né? Como é que fala? O eletro. A hora que eu deitei naquilo lá, meu filho do céu, eu não aguentei. E ele lá fora me esperando lá. Eu gritava, me deu uma sede, eu gritava, não aguentei ficar deitada. Eles me puseram na cama, me levaram lá para a outra cama lá, e eu tô lá gritando, até que quando eu acordei, eu tava de aparelho dos dedos do pé até nariz, na boca. Aí, enquanto eles não viram que não tinha normalizado, eles não me passaram para a cama. Também aí, graças a Deus, foi a última vez, mas depois, nesse intervalo, eu fui para Taubaté, me levaram para Taubaté para pôr um estente aqui dentro do coração. Aí eu fiquei lá também. Lá eu via, sabe? Lá eu via. É ruim fazer um exame, mas não tem que aguentar, porque tem que ficar pelada de tudo. Lá é muito ruim demais da conta.
né? Não é vergonha nenhuma falar, porque acontece com todo mundo, não é só comigo. Eles puseram o aparelho em mim sem eu saber, eu não sabia não. Aí ele falou assim, tá tudo certo aí, dona Maria? Falei, tá. Ó, vai dar um calorzinho aqui, ó, na senhora, mas não esquenta a cabeça não, que isso aí é um stent que está entrando dentro do coração da senhora, para ficar bombeando o sangue da senhora direto. Eu acho que é esse stent que não deixa eu infartar novamente. Em nome de Jesus primeiro, né? Porque sem Deus já não é nada. E eu faço tudo dentro de casa, tudo. É comida, é limpar a casa, é lavar roupa, vai na varanda ali pra você ver o tamanho das caixas que eu lavo tudo. Entro lá dentro e lavo. Tô bufando, mas tô lavando pra você. Eu tenho medo, mas não tem pra quem esperar, ué. Não quero passar aquilo nunca mais. E tô aí, em nome de Jesus. Sabe quantos anos tem isso? O meu neto tava na barriga da minha filha com 3 meses, hoje ele tá com 6 anos. E eu fumei até naquele dia, fumei 51 anos. Nosso Deus amado, eu infartei, eu tava com 68, que eu adoeci e tava fumando, né? Aí desse dia pra cá, dia 24 de fevereiro, que agora fez ano também, que o menino fez 6 anos, tem isso aí, que ele tava com 3 meses na barriga da minha filha. Mas graças a Deus não sofri nada mais não. Eu fico cansada, mas por enquanto não fui para o hospital ainda não. De vez em quando eu vou lá, passo no médico, né? Aí o coração do senhor tá bom, tá melhor do que o meu. Aí eu falo, doutor Igor, mas e essa canseira? O que eu faço? Não aguento fazer nada, se eu ficar aborrecida, eu fico pior. Se eu ficar nervosa, é pior. E eu não morri ainda porque não foi hora. Olha só, a história da Dona Maria é muito simpática, espontânea, fala o que sente no coração, mas graças a Deus está viva aí para contar essa história, viu? Eu quero dizer assim, Dona Maria, a gente vai fazer a campanha aqui para juntar pessoas para ajudar a limpar o seu quintal, viu? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse trabalho, viu? Mas agora, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Ela prometeu, gente, ela prometeu e veio. Ela é fiel, viu? Doutora Daniela, seja muito bem-vinda, nossa médica cardiologista aí, seja muito bem-vinda, Agradeço doutora, de novo o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, doutora. Por favor, aqui é a nossa salinha do Saúde e Fé. Doutora, a gente viu a história da Dona Maria, muito espontânea, etc., colocou várias situações, enfim, mas talvez assim, para a gente, quem está em casa, começar a entender o que é o infarto. É infarto, infarte, são sinônimos? O nome médico é infarto. 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 O que é isso? O infarto cardíaco, né? Porque existe também o infarto cerebral. O infarto cardíaco é quando ocorre uma interrupção do fluxo sanguíneo que nutre o próprio músculo cardíaco. Isso ocorre geralmente por um entupimento das artérias que irrigam o coração. Por exemplo, uma placa de gordura que interrompe o fluxo sanguíneo. Aí, de repente, esse músculo não tem mais sangue para respirar e ele morre. Então, infarto, na verdade, é a morte do tecido cardíaco. Porque o coração, que é esse músculo, tamanho de uma mão fechada, imaginando assim, ele está bombeando, ele precisa trabalhar, esse motorzinho não para, mas ele, para trabalhar, ele também precisa. Ele precisa de nutrientes, ele precisa... É uma bomba que trabalha sem interrupção, sem férias, sem descanso, e ela é totalmente dependente dessas artérias que estão sobre ela, são as artérias epicárdicas, e quando uma dessas artérias, ou mais de uma, ela obstrui, então esse músculo, cadê meu sangue que estava aqui? Ele morre, parte do músculo. Então, infarto é uma morte de uma parte do tecido cardíaco. Agora, dá um sinal, porque a gente viu assim, a Dona Maria falou dor no peito, etc. Esse é o primeiro sinal característico, dor no peito? O sintoma mais comum de infarto é uma dor no peito, de característica intensa, ela geralmente é uma dor que o paciente refere como se fosse um aperto ou um
peso, uma sensação Alguém de um pisando em peso. cima. Exato. Essa dor muitas vezes pode também irradiar para a mandíbula, associado a isso pode também descer para o braço, uma sensação de amortecimento, geralmente em braço esquerdo. Mas Do lado do coração. Exato, mas muitas vezes esses sintomas não são tão clássicos assim. Tem paciente que infarta com uma sensação de dor no estômago, uma azia. Eu posso contar uma situação pessoal, doutora? Lógico. O meu pai, ele faleceu com 56 anos de idade. Jovem. Deu um infarto fulminante, né? Eu conto isso assim, jovem, portanto muito jovem. Ele chegou em casa do trabalho e deu infarto, enfim. E aí aquilo me impactou muito. Ele estava lá em Santa Catarina, a minha família é de lá, e eu estava em São Paulo. E de repente, depois da morte dele, doutora, assim, aquilo me impactou tanto que qualquer dorzinha que eu sentia no dedo do pé, eu achava que era o peito, né? Eu achava que era aqui nessa região, então eu ficava desesperado, vinha aquela ânsia, vinha aquele pânico, aquele desespero, enfim, porque associei essa situação. Claro que não era, e aí eu ia para o hospital com os médicos, enfim, passava lá, às vezes era mais a questão da ansiedade mesmo, do estresse, da descarga emocional. Agora, nem toda dor no peito, ela é cardíaca, Exatamente. Pode ser gases, pode ser muscular, pode ser... A gente tem tantas estruturas no nosso peito, então assim, a dor anginosa, ou a dor de angina, ou a dor que pode levar ao infarto, é essa dor que geralmente tem essas características, né? Mas nem tudo que dói no peito é coração. Entendi. Então a gente tem o esôfago, que às vezes a pessoa pode sofrer de refluxo e esse esôfago contrair, dá uma dor parecida. A gente tem costela, a gente tem músculo, tem nervo, porque imagina quantas costelas. Dormir de mau jeito. Um mau jeito, uma pessoa com algum movimento repetitivo, uma pessoa com uma musculatura fraca e se expôs a algum trabalho braçal. Tudo isso pode levar a dor. Essa irradiação para o braço pode ter formigamento, porque quando a gente pensa já está sentindo Imagina, formigando, exato. né? Então, às vezes um problema de hérnia de disco, cervical, de coluna, pode irradiar para o braço. Então, chegam muitas pessoas com muitas dúvidas. Qual critério, então, doutora? Qualquer dorzinha, correr para um UPA? É que a gente já... qualquer dorzinha, eu acho que assim, se o paciente também já é um pouco mais idoso, diabético, fumante, com uma história de infarto na família, né? O meu pai teve um infarto precoce antes dos 60 anos, a minha mãe também. Poxa, eu sou uma pessoa de mais risco também de ter infarto. Mas assim, é muito importante o médico triar se é uma dor característica de coração ou não. É muito difícil a pessoa ter esse discernimento. No meu caso, eu tenho que ficar mais atento. Você, você tem um fator de risco a mais, se você não tivesse um pai com uma morte cardíaca, né, por infarto. Tanto é verdade, sim, doutor, que eu vou a cada 3, 4 meses, 6 meses, eu vou no cardiologista, eu quero mandar um abraço ao doutor Gaia, do São José dos Campos. E interessante que uma dessas vezes eu fui lá, como a dona Maria falou que encheram de fio nela, então você faz aquele eletro e sempre deu correto, bem, perfeito, enfim. Aí você faz aquele exame, eu tenho aquele nome que todo mundo tem, prolapso da válvula mitral, enfim, né? Todo mundo tem praticamente isso, né? Agora, aí eu fiz um eletro normal. Aí o doutor perguntou assim, Frei, faz quanto tempo que o Frei não faz aquele de esforço? Ah, doutor, faz uns 3, 4 anos. Vamos fazer? Vamos. Aí nesse esforço, doutor, olha que interessante, apareceu uma arritmia. Uma arritmia. Leve, mas apareceu. Aí eu levei o resultado, ele falou assim, Frei, vamos ter que saber a origem disso. Vamos fazer uma cintilografia do miocárdio. Fiquei a manhã inteira fazendo exame. Né? Deste resultado, né, esse resultado me levou a um cateterismo, 3 artérias, assim, levíssimas, assim. Enfim, graças a Deus não tenho nada de grave, assim, porém com acompanhamento com medicamento, etc. Assim. Ou seja, mas é tudo muito sutil, muito silencioso, e se não cuidar, a coisa vai crescendo, doutora. Né? Realmente assim, muitas vezes isso se passa despercebido e muitas vezes o paciente fala, não, mas isso não é nada, é uma dor muscular, mas é meu estômago que não está legal, eu comi alguma coisa que não caiu bem. Mas na dúvida, vá ao médico, vá a um pronto atendimento, um pronto-socorro, porque a gente consegue unir alguns dados, algumas pistas e exames simples, como um eletrocardiograma, a gente consegue pela anamnese saber se é uma dor típica ou não típica de coração. Hoje a gente dispõe de exames de sangue que consegue detectar se esse coração realmente está faltando fluxo de sangue para ele, que são os marcadores de infarto. Então, hoje a medicina evoluiu muito e hoje também o infarto ele tem um final muito mais feliz do que antigamente. Exato. Agora, quando a gente fala em infarto e ataque cardíaco, é a mesma coisa?
Então, ataque cardíaco, na verdade, é algum mal súbito do coração, mas pode ser causado pelo infarto, como, por exemplo, uma arritmia grave. Então, ataque cardíaco é um nome geral de um conjunto e o infarto pode levar a um ataque cardíaco. Essa dor, digamos assim, doutor, é uma dor que começa levezinha e vai crescendo ou é uma dor que chega com tudo? Geralmente ela começa um pouco mais leve, ela vai se intensificando, ela dura em média às vezes de 15 minutos até hora e piora com estresse emocional, piora com esforço físico. No desespero, na ânsia. Desespero, pode vir associado de náusea, vontade de vomitar, um suor frio inexplicado. Então, esses são sintomas que a gente tem que ficar mais de olho. E para chegar a isso, doutora, quando chega a isso é porque alguma coisa não está funcionando bem, ou seja, colesterol elevado, sedentarismo, bebida, cigarro, Exatamente, né? Como eu havia até falado até em outro programa aqui mesmo, a pressão alta, ela machuca a artéria por dentro, porque ela pressiona, isso facilita o depósito de coágulos, de cálcio, de gordura. O colesterol alto também é um fator de risco. O fumo, o diabetes, ele acelera esse processo de obstrução da artéria coronária, então o diabetes é um fator de risco bem importante que tem que ser controlado. Okay. E a história genética, né? A gente tem História irmão familiar, né? ou pai, história familiar, pai ou irmão com uma doença obstrutiva cardíaca, né? Infarto, derrame, até o derrame cerebral é um fator de risco. A gente tem que ficar mais atento. A gente sabe que o coração é um órgão que representa o amor, o carinho, aí, enfim, mas é um órgão que fica doente. Nós trouxemos algumas imagens, doutora, assim, eu gostaria que a senhora pudesse comentar aí na nossa tela virtual aqui, causas do infarto, olha lá. Recapitulando, na verdade. Aliás, depois vamos dar um close aqui na tela para você na sua casa tirar aquela foto, viu? Aquela foto para você ter aí no seu celular as causas do infarto. Exato. Olha aqui a expressão do paciente com uma dor, né? Então, E o olho tá de arregalado, barba, assustado. ele tá de barba. Exato. Ele coloca a mão no peito, assim como estivesse contraindo, né? Do lado esquerdo. Não é minha foto não, viu, gente? Não é minha foto não, ainda. E aqui as causas do infarto, ou seja, aqueles fatores que contribuem para a estelação dessa obstrução do fluxo sanguíneo. Então, o cigarro, importantíssimo, ou como um hábito que tem grande chance de levar a uma doença cardiovascular. Quadros de infecção, porque o paciente com infecções crônicas, ele tem um estado inflamatório mais ativado e a inflamação, ela também agride as artérias por dentro. A bebida alcoólica em excesso como um fator de risco de pressão alta, de diabetes e também com já relato disso pode ser um fator de risco, mas sim em doses mais abusivas, né? A genética, pai ou mãe com doença de infarto, mas pai e mãe numa idade mais precoce, isso que a gente considera. Um pai que infartou com 80 anos, isso não é um fator tão importante, mas pai e mãe geralmente abaixo dos 60 anos. Pai do Frei Rinaldo. Pai do Frei Rinaldo. Ele é um fator. Alimentos não saudáveis, como os fast foods industrializados, refrigerantes. A obesidade também um fator de risco, então se pese, veja a sua cintura abdominal, você está numa circunferência adequada, porque essa gordura abdominal é um fator de risco importante para o desenvolvimento dessas doenças. Para ganhar é fácil, agora para perder. Agora para perder a barriguinha. Pelo amor de Deus. A vida sedentária, né? Então hoje estamos muito parados, muito no sofá, na TV, então se movimentar diariamente 30 minutos caminhando, andando no parque, isso já é um grande avanço para a tua saúde do coração. A idade, a gente envelhece, nossas artérias envelhecem, como a gente. Então, aumenta a deposição de cálcio, depósito de gordura. Então, a idade mais avançada é uma idade mais propícia de doença de coração, sim. E o estresse, porque o estresse libera adrenalina, libera cortisol e são hormônios que contraem as artérias, que aumentam o batimento cardíaco, então ele é um fator de risco também para infarto. É muito interessante, doutor, essa questão da adrenalina, do estresse, da liberação da adrenalina, porque uma descarga de adrenalina pode ser também fatal, Exato. Né, doutor? Pode ser fatal. Olha Por exemplo, só. um uso de droga. Isso pode levar a uma descarga de adrenalina, por exemplo, um uso que isso pode repentinamente, uma pessoa que não tinha doença, contrair a artéria e levar a um infarto. Eu lembro da outra vez que a senhora falou sobre
hipertensão, a gente falava dos canos, assim, a artéria é como um cano, que o sangue tem que passar por ali e fluir naturalmente. E aqui a gente trouxe duas ilustrações também, o fluxo sanguíneo normal e o fluxo sanguíneo bloqueado. Essa parte aí, a segunda parte, significa que... Exato. Né? Olha aqui como as células do sangue, elas passam de forma linear, né? Então, o músculo cardíaco, ele é nutrido por esse sangue. Não tem engarrafamento, não tem buraco na pista, não tem nada. Mas tá olha fluindo, aqui, ó, né? uma plaquinha de cálcio, de gordura, bem nessa região. Então, o sangue não consegue fluir, ele volta. Então, aí tem isso é uma placa que pode levar a infarto. Isso dói quando o sangue chega ali. Não, dói porque a falta de sangue para frente. Então, o cá. músculo fala, cadê meu sangue? Como se fosse uma dor de cãibra, de falta de fluxo sanguíneo. Entendi. Então, a dor não está por essa obstrução da placa, mas e sim pelo sofrimento da falta de sangue de um músculo que precisa o tempo inteiro receber sangue. Entendi. E vamos continuar aí o nosso bate-papo com a doutora Daniele Destro Pádua, ela que é médica cardiologista. Doutora, por favor, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, doutora, tá bom demais. Doutora, infarto, uma criança pode ter um infarto? Um adolescente pode ter um infarto? São causas, mais bem mais raro, né? Tem algumas doenças de malformação das artérias que irrigam o coração, que podem levar ao infarto, é muito mais raro. Mas hoje, cada vez mais, os adultos mais jovens estão infartando. Existem sequelas? O infarto deixa sequela? Sim. Muitas vezes, quando ele é atendido muito tardiamente, aquela parte que infartou do coração, ela fica como se fosse uma cicatriz. E ela não contrai tão bem como o músculo normal, né? Então, isso pode acabar levando a uma insuficiência cardíaca, uma dificuldade de bombeamento, dilatação do coração, focos de arritmia nessa área infartada, e isso podem levar a consequências, mas geralmente hoje os pacientes estão chegando mais cedo, estão sendo atendidos mais cedo e é possível abrir essa artéria infartada. Então, isso é muito importante, né? Sentiu esse mal-estar, já vá ao pronto-socorro, porque esse salvamento é muito mais fácil de acontecer hoje em dia, né? Agora, doutor, assim, a pessoa está em casa, está tendo esses sintomas de dores, etc. O que a família pode fazer? Tem que pegar, colocar num carro e levar para uma unidade, enfim? Ou pode fazer alguma coisa em casa? Melhor não. Eu acho que em casa não, porque precisa ter esse discernimento do que é grave e o que não é grave, então deixa que a parte médica resolve isso. Mas dependendo da cidade, se tem esse sistema ou não, mas ligar para o SAMU, telefone 192, ou um corpo de bombeiro mais próximo, ou, eu não sei, mora do lado do hospital, coloca no carro e leva, mas geralmente a gente orienta a ligar para um serviço de urgência que tenha treinamento para lidar com esse tipo de urgência. O SAMU veio para salvar muito e ajudar, e eles geralmente transferem, dão um primeiro atendimento e levam ao hospital mais próximo. 192, esse é o telefone, anote aí na sua casa, viu? E é pelas redes sociais que o Santo Povo de Deus também quer interagir e participar do Saúde e Fé. A nossa amiga Magda Araújo, que é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Um beijo para você, Magda, que Deus te abençoe, viu? Bom dia, Frei Rinaldo, bom dia, Magda. Eu tenho diabetes tipo 2 e sou hipertensa, venho sofrendo com dores no peito, tonturas e um desconforto respiratório. Já tem uns 2 dias. O que pode ser? Posso estar infartando? Pergunta a nossa amiga Magda, doutora. Magda, bom dia. Eu espero que não, mas você tem 2 fatores de risco importantes. Você é hipertensa, você é diabética, está com desconforto para respirar. Então, assim, procure o médico para realmente a gente descartar que isso não seja uma angina ou um infarto, mas pode ser às vezes uma angina. E em São Paulo, capital, quem representa a cidade é o nosso amigo Gustavo Prado. Bom dia para você, Gustavo, que Deus te abençoe, viu? Há alguns dias ando sentindo um mal-estar no meio do peito, parecendo queimação e acompanhado de dor moderada. Tenho 31 anos. Pode ser infarto? Está agradecendo o nosso amigo Gustavo, doutora. Gustavo, poder pode, mas se você tem 31 anos, você é um paciente mais jovem, a gente precisa avaliar outros fatores de risco que você tenha, mas como a gente já havia dito, nem tudo que incomoda no peito é coração, então infarto pode ser, mas outras coisas também podem ser. E agora vamos lá para a capital carioca, Rio de Janeiro, quem representa a cidade é a nossa amiga Dora Gonçalves. Bom dia, Dora, que Deus te abençoe. Ela tem um filho de 21 anos que, vez em quando, sente o coração acelerar, falta de ar e dor no peito. Isso pode ser sintoma de infarto? Dora,
Eu acho pouco provável, mas também deve ser avaliado, mas muitas vezes até uma síndrome do pânico, um quadro de ansiedade, pode levar a esses desconfortos que seu filho sente. Taquicardia, isso, né? Aceleração. Taquicardia, a sensação de, nossa, vou ter alguma coisa, e esses episódios da tremor, eles se repetem, né? Como se fosse uma sensação de um pânico, e o paciente realmente sente tudo isso. Então, precisa descartar que isso não, de repente, não pode ser um quadro de uma ansiedade grave, uma síndrome do pânico, por exemplo. A gente agradece cada participação, a gente quer isso mesmo, prestação de serviço à comunidade, saúde e fé. O Humberto Correia, que é de Araxá, Minas Gerais, Deus te abençoe, Humberto, obrigado pela participação. Ele faz uma semana que ele sente dor no peito, formigamento no braço e agora dor nas costas e no pescoço. Pode ser um infarto? Pergunta o nosso amigo Humberto, doutora. Então, Humberto, o mal-estar também, a gente precisa descartar também que não seja, mas muitas vezes é uma dor muscular, eu não sei o serviço que você faz, se é um serviço braçal, se envolve muito essa musculatura, só um médico mesmo para te responder se isso pode ser um sintoma de cardíaco ou não. Eu sugiro você procurar um cardiologista. Doutora, quando a gente fala de coração, a gente angina, ressuscitação cardíaca, tantas coisas nesse músculo que compõe aí, nesse órgão que compõe o nosso coração. E tem muito assunto aqui dentro da área da cardiologia. Podemos entrar em contato com a senhora de novo para outros temas aí dentro da cardiologia? Lógico, vai ser um prazer estar aqui participando, esclarecendo. Que maravilha, gente. Olha, te agradeço. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Daniele Destro Padua, médico cardiologista. Quem quiser entrar em contato é 12-3133-3301, está na tela para você copiar, ou o site drdanielepadua, né, doutoradanielepadua.com, viu? Doutora Daniele, a senhora se comunica muito bem, é muito simpática. Eu posso dar um abraço à senhora? Lógico. Muito obrigado, Obrigada. que Deus abençoe. Eu estou dando esse abraço em nome de todos os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que aprenderam bastante aqui, viu? E a gente vai entrar em contato, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Deus agradeço. abençoe a senhora.